Hoje aconteceu um fato curioso comigo e eu comecei a refletir sobre o porquê que nós insistimos em portas que estão fechadas para nós. Eu estava aqui no meu apartamento e de repente eu comecei a ouvir um barulho na porta e eu fui verificar. Quando eu cheguei, era uma vizinha tentando abrir a porta do meu apartamento. E ela tenta, aí eu abri a porta e perguntei assim: oi, tudo bem, né? Você tá precisando de alguma coisa? Aí ela olhou assim pra mim, desnorteada, e falou assim: ai, nossa, não é o meu apartamento? Achei que era o meu apartamento, desculpa. Eu falei: não, isso acontece, tudo bem. E ela pediu mais desculpas, tal, saiu envergonhada. E aí eu fiquei refletindo. Fazia um tempo que ela estava tentando. Já aconteceu comigo uma vez, eu subi, logo quando eu me mudei para cá, eu moro no apartamento, e eu subi um andar a mais. E eu cheguei também na porta, que era mais ou menos a posição do meu apartamento, e eu tentei a porta, né? E eu falei assim: gente, mas essa maçaneta não é minha. Então eu tentei uma vez, vi que a chave não entrou, percebi que era a maçaneta, voltei e desci um andar. E ela não, ela ficou tentando. E aí eu comecei a refletir, eu falei: nossa, eu também. Tem algumas portas que eu tento. Não tentei o do outro apartamento, não tentei muito. Mas tem algumas portas na minha vida que eu fico ali, dando um murro em ponta de faca, tentando. E aí eu falei assim: mas por quê, né? Eu gosto muito de chegar no cerne da questão e eu fui refletindo, queria dividir com vocês. E aí, tricotando, é um tricôzinho simples, tá, gente? Tricô é ótimo, relaxamento, crochê também. Então, assim, um tricôzinho simples, comecei com 33 pontinhos, tô fazendo em tricô, a gente pode ir tricotando e conversando aqui. Não tenho pretensão, vai virar um cachecol, não sei, é só para relaxar mesmo. E como eu fiquei pensando nisso, eu falei: gente, vamos tricotar e pensando nessas ideias das portas, né? Do porquê que a gente fica insistindo tanto. Tem portas que a gente larga rapidinho, né? Tem portas assim, que a gente vê que não é a da gente e fala: nossa, essa porta tá legal. E a gente larga. Mas tem portas que a gente insiste. Seja porque a gente tá ali há muito tempo batendo naquela porta, às vezes você fala assim: nossa, tô há tanto tempo aqui em frente a essa porta, esperando que essa porta abra, já perdi tanto tempo e agora eu vou embora. Não é perda de tempo. Ninguém perde tempo em nada na vida, gente. Tudo é aprendizado, tudo é experiência de vida, tudo é o que tinha que acontecer para o seu melhor. Se você acreditar nisso, não, tudo está acontecendo para o meu melhor. Não perdi tempo nessa porta. Tô aqui nessa porta aqui porque eu achei que era minha. Não é, tô indo embora. Mas tem, eu acho que um fator bem ali de ego também, né? Porque no fundo você fala: essa porta que eu quero, essa porta. Aí você, às vezes, você percebe, né? A gente percebe o sinalzinho que aquela porta não é pra gente. Mas você fala assim: agora eu quero. Essa porta não quer. Quer, vai querer. É o ego, né? Não, porta, você vai querer abrir sim, você vai abrir. E eu acho que a gente tem que chegar num ponto, naquele ponto assim, crucial de entender o quê? Tem portas que não estão abrindo porque não é pra gente. Isso traz uma paz, gente, mas uma paz tão grande, quando você consegue realmente falar assim: olha, não, essa porta não é pra mim. E tá tudo bem, nem toda porta vai ser pra você. E isso em todos os setores, tá, gente? Não tô falando de um setor, tô falando de tudo na vida. Você pode usar isso para relacionamento, para trabalho, estudos. Às vezes a pessoa faz uma faculdade e fala assim: vou atuar naquela profissão porque foi a faculdade que eu escolhi, fiquei ali, me formei, investi tempo, dinheiro. Às vezes era um sonho dos pais, né, que você cursasse aquela faculdade. Não vou abrir mão, essa é uma porta muito importante para mim. Porque às vezes você, desde criança, você tinha esse sonho: não, eu vou fazer tal faculdade, eu vou investir em tal profissão. E
Aí você fez a faculdade, você começou a atuar, e aí você percebeu que aquilo ali não era pra você. Já, né, um tempo assim, anos, vamos colocar aí uns 20, às vezes 30 anos, porque se desde criança você tava tentando, né? E aí, em determinado momento, você percebe, você fala, essa porta aqui não é. Fiz faculdade, tô atuando na área, às vezes você tá ganhando até bem, não é um salário ruim, mas você fala assim, não é pra mim. E aí? Você vai continuar nessa porta fechada? Ou às vezes não deslancha, né, a profissão. Você sonha tanto, você fala assim, nossa, fiz uma faculdade. Era meu sonho, desde criancinha, eu sonho em atuar e faço. E você se dedica, você faz tudo certinho. Só que chega no momento de ter algo ali, de deslanchar a sua profissão, não deslancha. O negócio não vai pra frente, a porta não abre. E você insiste, você tenta, você liga para contatos, você conversa com familiares, você pede para os amigos te indicar e a porta não abre. Será que essa porta é para você? E aí tem um outro ponto bem importante também, que eu tava refletindo sobre a minha vida. Eu adoro, gente. Entender como a vida funciona. Assim, não entender como a vida funciona, a gente não sabe, né? Caímos aqui no planeta Terra, a gente, né? Viemos pra cá, não vou entrar nem nesse mérito, porque a gente veio. Viemos pra cá, a gente não sabe, tá aqui, tá vivendo. Mas assim, esse ponto de tentar entender alguns processos, comportamento humano, que o ser humano é bem interessante, né? O ser humano tem muita coisa muito interessante, comportamentos assim. E eu fiquei olhando para minha vida, essas portas assim que não abrem. Por que eu quero insistir nessas portas? O que essas portas que não abrem, que você já percebeu que não é para você, o que essas portas têm de diferente daquelas portas que você chega na frente, tá fechada e você vai embora? Qual é a diferença entre uma e outra? Eu acho que esse é o ponto principal para você verificar na sua vida e destravar, né? E ir para sua vida assim, conseguir deslanchar. Profissão, relacionamento, que aí você não perde tanto tempo, você fica mais feliz, você faz o que você gosta. Então é isso. Por que tem portas mais fáceis de abandonar e portas mais difíceis? Por que portas fechadas, algumas portas fechadas são mais fáceis de deixar para trás e outras portas fechadas são mais difíceis? Por quê? Eu acho que é uma reflexão bem interessante, né, gente? Então é isso. Vamos refletir sobre as nossas portinhas. Por que tem portinhas que você não tá deixando para trás? E procurar outras portas. Sabe? Conversa com amigos, vai pra internet, lê algum outro livro, dá uma pesquisada em outras portas. Se for profissional, e aí? O que eu posso fazer? Não é porque eu fiz uma faculdade, sei lá, fiquei 5 anos, 6, fiz medicina, fiz residência, me especializei, mas não é isso. Então, assim, dá uma olhada, dá uma pesquisada, conversa, abre a sua cabeça, abre os horizontes e procura outras portinhas, tá bom? Então, até mais, gente.